rio Eufrates está secando. E isso não é só uma mudança na natureza. Esse é um dos rios mais importantes de toda a história humana. Mas antes de entender o que está acontecendo hoje, você precisa entender por que esse rio é tão importante. A Bíblia menciona o Eufrates logo no começo. Gênesis 2. Um dos rios que saíam do Éden era o Eufrates. Ou seja, esse rio aparece no início da história. Agora olha o outro lado. Ele também aparece no final. Apocalipse 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou. O mesmo rio, no começo e no fim. Isso já mostra uma coisa importante. Esse não é um lugar comum. Durante milhares de anos, pessoas viveram ao redor desse rio. Famílias inteiras dependiam dele. A água irrigava plantações, sustentava cidades, permitia que a vida existisse em regiões secas. Foi nessa região que surgiram algumas das primeiras civilizações organizadas da história. Mas esse mesmo lugar também foi cenário de conflitos. Impérios cresceram ali. E depois desapareceram. Com o tempo, muitas dessas cidades foram abandonadas, cobertas pela terra, esquecidas. Agora isso está mudando. Com o nível da água diminuindo, partes do terreno que estavam submersas começaram a aparecer. Estruturas antigas, restos de construções, marcas de civilizações que existiram ali. Isso muda completamente o cenário, porque não estamos falando só de um rio. Estamos falando de um lugar onde história, geografia e Bíblia se encontram. E é exatamente aqui que a pergunta começa a fazer sentido. O que esse lugar ainda representa hoje? Para entender o peso desse lugar, precisamos olhar para o que aconteceu ao redor do rio Eufrates ao longo da história. Esse rio não sustentou apenas vilas pequenas. Ele sustentou impérios. Um dos primeiros foi a Assíria, um povo conhecido pela sua força militar. Eles dominaram territórios inteiros, e sua expansão aconteceu exatamente nessa região. A própria Bíblia faz uma comparação direta. Isaías 8. A Assíria é comparada a um rio forte, que transborda. Essa comparação não é por acaso. Ela liga o poder militar, à força da água e ao território. Depois da Assíria, outro império se levantou, a Babilônia. Diferente da Assíria, que avançava pela força, a Babilônia cresceu com estrutura, organização, controle. O Eufrates passava pelo meio da cidade, dividia o território, alimentava tudo ao redor. Mas foi ali também que aconteceu a queda. Daniel 5. Na noite em que Babilônia foi invadida, o império caiu sem resistência real. Relatos históricos mostram que o rio foi desviado, o nível da água baixou e o exército entrou pela cidade. Ou seja, o mesmo elemento que sustentava também abriu o caminho para a queda. Depois disso, vieram os medos e persas. Isaías 13. A queda da Babilônia já havia sido anunciada antes mesmo de acontecer. E se cumpriu. Agora, junta esses pontos. Assíria para a expansão. Babilônia para domínio. Medos e persas para a conquista. Tudo acontecendo na mesma região. O Eufrates sempre esteve no centro desses eventos. Isso mostra um padrão claro. Esse não é apenas um rio geográfico. É um ponto estratégico. Um lugar onde decisões mudaram a história. E quando um lugar assim começa a mudar novamente, isso chama atenção. Não por coincidência, mas por repetição de contexto. Depois de entender o peso histórico do rio Eufrates, a Bíblia volta a apontar para esse mesmo lugar. Mas agora não no passado, no futuro. Apocalipse 9. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. João não está explicando. Ele está descrevendo o que viu. 4 anjos, não livres, mas retidos. E o detalhe mais importante, o lugar.
Eles estão ligados diretamente ao Eufrates. Isso conecta a visão com um ponto real do mapa. Mas o texto não para nessa descrição. Ele mostra o que acontece depois. Apocalipse 9. E foram soltos, para matar a terça parte dos homens. Agora a escala muda completamente. Isso não é um evento pequeno. É algo que atinge uma parte enorme da humanidade. João continua descrevendo a visão. Ele fala de um exército em quantidade gigantesca, algo impossível de medir com precisão na linguagem da época. O que isso indica? Amplitude, alcance. O que começa naquele ponto se espalha e deixa de ser local. Agora conecta isso com tudo que vimos antes. O mesmo lugar que sustentou impérios, o mesmo lugar que foi ponto de invasões, aparece novamente ligado a um evento de grande impacto. Isso reforça o padrão. O Eufrates não aparece isolado. Ele aparece associado a momentos decisivos. E em Apocalipse 9. Esse momento é descrito como algo que afeta o mundo inteiro. Depois do que João descreve isso, a visão continua. E o mesmo lugar volta a aparecer. Apocalipse 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou. Agora não se fala mais de algo sendo liberado. Se fala de mudança no ambiente. O rio perde a função que sempre teve. Durante toda a história, o Eufrates funcionou como limite, uma barreira natural. Quando estava cheio, impedia passagem. Agora isso muda. A água diminui, o leito se abre e o texto deixa claro o motivo. Para preparar o caminho. Isso define o que está acontecendo. Não é um evento isolado, é preparação. Agora entra a direção. Para os reis do Oriente. Isso aponta para regiões além do rio, a leste. Na prática, isso significa deslocamento. Nações atravessando um ponto que antes limitava o avanço. Agora, conecta com o cenário atual. Hoje, o nível do rio está baixando. Em vários trechos, o terreno está sendo exposto. Isso não confirma o cumprimento total do texto, mas mostra que o cenário descrito é possível. E isso é o ponto central. Na escatologia bíblica, os acontecimentos seguem etapas. Primeiro, o ambiente muda. Depois, as forças se movem. E o texto continua mostrando o que acontece a seguir. Apocalipse 16. Fala de espíritos que influenciam os líderes e conduzem as nações. Agora, a escala aumenta. O movimento deixa de ser regional e passa a envolver o mundo.